Abre a contagem comigo. 1, 2, 3, 4 e gol! Poucos passes para encontrar o caminho das redes é uma filosofia do trabalho de Leonardo Jardim. Se você vir a classificação das equipas que têm menor número de toques para fazer um gol, quem são? Mirassol, nós, Palmeiras, os primeiros. Pronto, isso é uma característica de uma boa equipa. De fato, o Cruzeiro é a equipe que menos precisa de passes para marcar os seus gols. Uma média de 197 para cada bola na rede. Quarto colocado no Brasileirão, o Mirassol é a segunda equipe com a menor média, 207 para cada gol. Em seguida, com 233 passes, está o Palmeiras, terceiro colocado. E logo depois, o líder, Flamengo, com uma média de 258 passes. Não acredito em nenhuma equipa que jogue na frente da tabela, quer no campeonato do Brasil, da Alemanha, de Portugal, da Inglaterra, que precise de muitos toques para fazer um gol. Ela não está a jogar para os primeiros lugares, ela está a jogar para trás. No outro lado desta tabela está o Sport, com a pior média. São mais de 500 passes para cada gol. Seguido por Corinthians, com 482 passes, e Atlético, que tem uma média de 468 passes por gol. Mas tem um outro número que está dando o que falar. São os cartões amarelos para o Cruzeiro. Já foram 62. 20 a mais do que o Palmeiras e 23 a mais do que o Flamengo, que neste quesito é a equipe mais disciplinada no Campeonato Brasileiro. E destes 62 cartões, 20 foram por cera, provocação, conduta antidesportiva e reclamação. No último sábado, Gabigol e Vidalba entraram nessa estatística. Um pelo empurrão, com o jogo parado, e o outro naquela famosa catimba dos minutos finais. Agora, os dois ficam de fora do jogo contra o Vasco, enquanto outros 9 estão pendurados. Se liga na lista, é Cássio, Fabrício Bruno, Kaique, Caio Jorge, Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wallace, Wanderson e até o professor Leonardo Jardim. Tudo às vésperas de um jogo de 6 pontos contra o Flamengo dentro do Maracanã. Já aconteceu, e quando aconteceu aqui, o Cruzeiro ganhou. A gente vai falar disso e de outras coisas muito importantes nessa edição. Está no ar, mas antes eu tenho um recado. Eu preciso que você mentalize em cima do que eu vou falar aqui, da importância de você atender a minha solicitação. Meus amigos que estão sofrendo para pagar as prestações dos financiamentos de carro, ônibus, moto, van, caminhão, financiou prestação alta. Por que a prestação está alta? Juros abusivos, embutidos no contrato. Vale para um contrato que está pagando ou vale para um contrato que você já teve, pagou tendo quitado o carro e, de repente, pagou, quitou o carro ou vendeu antes da quitação. Não muda nada. Se você pagou uma ou 36 prestações com juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Para isso, você precisa fazer uma consulta. A consulta é absolutamente de graça e é aqui, ó, 2566-2701. É o WhatsApp. Chama os nossos consultores da Solução Consultoria, peça uma consulta. A consulta é de graça para detectar se você já pagou ou está pagando juros abusivos embutidos em contrato de financiamento. Se identificarmos, ponto final, e você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando. 2566-2701. Falei de Solução Consultoria e ponto final. Valuzeiro, hoje na Rádio Band News, aliás, convidando a você, sempre de 11 da manhã ao meio-dia, na Band News, aqui no YouTube e também na Band News 89.5. Ai, papai, que delícia, que gostoso. Rola o Band News na área. Então, estou lá com o Elton Novaes, com o Thiago Valu, com o Thiago Fernandes. Você é nosso convidado porque o programa é ótimo. É totalmente excelente. Nós estávamos falando lá de números expressivos do Cruzeiro, por exemplo, como mandante, 79,5%. Você destacou como visitante também. 57. 57 como visitante, é um número muito expressivo. Nós destacamos outros números, como os números do Matheus Pereira, e como esse cara está jogando bola e tal. E agora a gente fala aí desse Cruzeiro. Pouca posse de bola e muita bola na rede, muitas vitórias e um time contundente. Eu gostaria que você falasse disso
nesta edição que está começando agora. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde aos companheiros no estúdio, a quem nos assiste. É o cenário ideal, né? Principalmente o torcedor cruzeirense que conviveu nas últimas edições, 23 e 24, com um time que criava várias situações de gols, mas tinha muita dificuldade de convertê-las. E o Cruzeiro nessa temporada é exatamente o oposto de tudo isso, né? Precisa de menos toques e é um time que a gente já mostrou aqui também, com esses dados, isso prova que o Cruzeiro é o time mais letal do Campeonato Brasileiro. Se é o time que menos precisa de toques para fazer um gol, isso está mostrado através de estudo, não é uma opinião, né? É importante dizer, eu nem gosto, né? Claro que eu pelo menos aponto essa como a principal característica em termos do Cruzeiro sendo ofensivo, com a posse de bola, essa de menos toques para fazer um gol. Mas é importante a gente salientar também que o Cruzeiro, em jogos como o jogo contra o Red Bull Bragantino, teve mais posse de bola, um adversário que até surpreendentemente para mim acabou sendo mais defensivo do que eu esperava. O Cruzeiro também já venceu jogos assim, então, o Cruzeiro quando tem que ter a posse de bola, ele tem um pouco mais de dificuldade, tem a dificuldade que qualquer adversário tem quando uma equipe está mais retraída. Mas o Cruzeiro já venceu jogos assim com mais posse de bola, contra o Red Bull Bragantino, contra o próprio Sport fora de casa, contra o Grêmio no Mineirão, e com certeza tem uma lista, até depois que eu vou levantar, jogos no Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro teve mais posse de bola, são a menor parte, evidentemente. Todo mundo sabe que a equipe do Leonardo Jardim, a característica desses jogadores que ele conseguiu reunir, eles se sentem mais à vontade exatamente fazendo esse jogo de transição. Mas o Cruzeiro também já terminou se defendendo bastante, até com uma linha de 5, nunca vou esquecer do jogo que o Cruzeiro venceu lá no Maracanã. Fato é que essa é uma característica que salta muito aos olhos, mas é um time que vai se tornando ali no Campeonato Brasileiro, vai habilitando novas capacidades, né? A capacidade mais recente que este elenco conseguiu habilitar é a capacidade de virar jogos. Isso não é uma constante no futebol, mas é importante também uma equipe mostrar para o seu adversário que mesmo quando sai atrás, não se desorganiza, não abre mão do jogo que acredita e sabe fazer dentro de campo. Só deu mais uma valência para o Cruzeiro, né? Boa tarde para todo mundo. Essa questão que o Valor chamou a atenção, dos dois últimos jogos, o Cruzeiro ter virado as partidas, né? Venceu o Bahia de virada, um jogo dificílimo, muito difícil. O Bahia tem uma equipe muito boa, estava muito bem na partida. É um jogo que a gente coloca que o Cruzeiro se superou de forma muito atraente, porque o Bahia vinha dominando a partida e o Cruzeiro se superou ali e conseguiu buscar a vitória. A mesma coisa contra o Bragantino, o Cruzeiro fez um primeiro tempo bem abaixo do normal, o Bragantino foi muito bem e o Cruzeiro se superou mais uma vez, então é mais uma valência para esse Cruzeiro. Na reportagem que o Gabriel fez, muito bem feito por sinal, cheio de números, cheio de pontos para a gente fazer uma análise, o Gabriel chamou a atenção para o número de cartões amarelos do Cruzeiro, né, que é muito maior do que o do Palmeiras e o Flamengo. As três equipes estão nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. E você sabe que não é uma coisa que não me incomoda, muito pelo contrário, me atrai. O quê? Porque o Cruzeiro não é um time violento. O Cruzeiro não é violento. O Cruzeiro é tático. E a falta faz parte da organização tática. É aquela faltinha, é o segurar o jogo, amarrar o jogo, é o amarrar o jogo. E isso faz parte da estratégia. Eu não estou levantando a bandeira da violência dentro do futebol. Muito pelo contrário. Eu estou em cima da estratégia. Da estratégia. É o do dominar o jogo, o do parar a partida. Então o Cruzeiro vai muito bem nesse ponto também. Porque o Cruzeiro ele não é violento, ele é estratégico. E isso também está dentro do contexto do que pede o treinador e das valências da equipe. Pode falar, Thiago. Não era para te interromper, não, Artin, desculpa, viu? Sobre essa questão do que o Gabriel trouxe, do Cruzeiro ser letal, do que o Valu trouxe, do Cruzeiro ser um time que tem menos passes para fazer gols no Campeonato Brasileiro. E aí, tô falando de estilo de jogo, tá? Por favor, me compreendam. Sabe quem era um time que tinha poucos passes para fazer gol, estatisticamente? O Real Madrid do Ancelotti. Foi multicampeão. Estatisticamente.
Ele não precisava de muitos passes nas jogadas em que surgiam os gols do Real Madrid. Cara, então assim, é um dos melhores que nós vimos recentemente jogando. Era essa equipe. Então a gente olha para esse Cruzeiro hoje e vê que o caminho traçado é um caminho correto. O trabalho feito pelo Leonardo Jardim é de muita qualidade. E assim, às vezes parece pro Leonardo Jardim que o futebol é muito simples de fato, assim, né, cara? Ele explica muito facilmente, ele simplifica muito nas entrevistas coletivas dele. Então, o futebol jogado pelo Cruzeiro não é nada muito rebuscado, né? Aquilo que, vai o ponta na defesa, o lateral constrói pelo meio, não é nada muito rebuscado. É um futebol simples, objetivo e de um time que hoje briga por títulos. Há alguns anos, conversando com o Leston Júnior, Grande Leston, que é do Pombal, treinador, eu acho que está no Floresta, está treinando o Floresta. E há alguns anos isso, ele esteve aqui há alguns anos, e eu perguntava para ele sobre o conceito dele, né? O que você mais te atrai assim, Leston? Ele falou, olha, não é sempre que funciona, porque para fazer funcionar eu dependo de um elenco, né? Eu dependo de um elenco que seja montado, apropriado para eu fazer o que eu gosto. E o que você gosta? Ele falou assim, retomada e transição em velocidade. É o que ele gosta como treinador. Uhum. Eu não esqueço disso, porque o Cruzeiro trabalha muito assim. Sim. Né? E curiosamente, o Galante, eu queria que você falasse sobre isso, porque me agrada muito essa objetividade do jogo do Cruzeiro. Me incomoda muito qualquer time que fica com a bola, mas vai girando de um lado para outro sem objetividade e no final das contas gira de um lado para outro e levanta para a área. Gira de um lado para outro e levanta para a área. E quando você não tem quem arremate essa bola que vem da linha de fundo, você tem, nem todos os times têm um Verratti, por exemplo, não vive das melhores fases, mas é um grande cabeceador, né? Eu queria que você falasse isso porque é exatamente o que a gente vinha cobrando do próprio rival Atlético e que o Cruzeiro está ditando cátedra. Mas quando o Cruzeiro precisou ficar com a bola e atacar, ele também conseguiu resolver jogos. Boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. E eu acho que vai muito pelo momento dos jogadores e pela característica desse grupo que o Cruzeiro tem, né? Porque, você vê, ele desenvolve alguns jogadores. Você estava falando aqui ontem, né? Do Lucas batendo de fora da área, do Romero batendo de fora da área, né? Os jogadores do Cruzeiro que chegam ao ataque. O Cruzeiro, ele ataca em bloco. O Cruzeiro não tem aquela situação de você ver ali, é só aquele atacante, ele tem sempre um homem surpresa pisando na área. Isso faz o estilo do Leonardo Jardim. É um time que, aquela coisa do time móvel, o time parado, né? Você não vê isso no Cruzeiro. Eu vejo isso com bons olhos, essa transição, essa rapidez. Mas isso também passa pelas peças que ele tem. Na hora que ele faz o estudo para poder contratar os jogadores de acordo com o que ele quer, você ter um jogador como o Matheus Pereira, que é um maestro dentro do time, isso faz muita diferença. Você vê, vou citar aqui o caso do Atlético, porque quando você falou disso, de transitar a bola, me lembrou o Atlético. Porque o Atlético toca a bola para o lado, falta aquele passe, né, em profundidade. Você vê isso para o Cruzeiro acontecer em todos os jogos. E aí também tem a questão física. Cruzeiro tem demonstrado que ele sobra fisicamente em vários jogos. E ainda tem mais um detalhe. Quantas vezes você vê o Leonardo Jardim estar repetindo o time? Né? Às vezes acontece uma outra lesão, mas é muito pouco em relação ao que a gente normalmente vê. Me lembra muito aquele Atlético de 1987 da Copa União, que o Tele Santana repetiu praticamente o time todo. Só num jogo mudou o time. O Leonardo Jardim já tem ali toda aquela espinha dorsal. E é um time, HG, que um corre pelo outro. A união, ela é feita ali dentro do campo, a gente vê, percebe. Quem está assistindo os jogos percebe desse estilo de gestão do Leonardo Jardim. É bom de se ver isso. Aqui só uma pincelada. O Breno chamou a atenção para algo, né? Sobre os jogadores que o Cruzeiro tem, o modelo de jogo e que os jogadores se encaixaram. Mas olha que curiosidade. Esse time não foi montado pelo Leonardo Jardim. Só veremos a versão Leonardo Jardim na próxima temporada. Então, a expectativa que se cria é de um Cruzeiro ainda melhor. Porque o Leonardo Jardim, ele pegou o que o Cruzeiro entregou para ele e foram poucas peças. Uma peça que é titular é o Wanderson, que veio a partir do momento que ele aprovou a contratação. Wanderson, ok, você está fechado. E as outras contratações vieram agora nessa última janela, Sinisterra, o Arroio,
né? Os jogadores que vão encaixar nesse time. E já vimos uma pequena mostra e que foi positiva no jogo contra o Bahia. Então, a expectativa que se cria em cima do trabalho do Leonardo Jardim, na montagem do elenco para esse time funcionar do modo que o Breno está colocando, ela se torna ainda maior para a próxima temporada. Então, que o torcedor do Cruzeiro esteja assim, cercado de expectativa para o que o Leonardo Jardim pode entregar no próximo ano. Sem esse ano ainda acabar, hein? Tem muita coisa boa para se ver. E diante de não ter um elenco montado para ele, Isso. a capacidade do Léo Jardim tem sido tão claramente demonstrada, Sim. que ele pega um elenco que não foi montado para ele, que tinha problemas seríssimos, né? Então ele começa a entender o que ele tem à disposição. E aí quando ele promove as mudanças, que ele promoveu lá no jogo contra o São Paulo, dali para cá o time sofre um encaixe e nunca mais desencaixou. Desencaixou. E ele consegue tirar de jogadores. O que nós falávamos do Lucas Silva antes da chegada do Léo Jardim? Aliás, Em setembro de 24, com a em chegada- setembro de 24, em setembro de 24, para muitos, era o último ano do Lucas Silva com a camisa do Cruzeiro. Exatamente. Pra mim era. Pra mim também. O Lucas Silva, a gente olhava e falava lento, previsível. Aí a gente olhava pro William. Posso te fazer outra pergunta? O Vidalba no Campeonato Mineiro, o que você imaginava do Vidalba? No Campeonato Mineiro. O William, muito questionado. Aí o Fagner entra. O Fagner titular. Mas aí começaram a questionar a idade do Fagner, né? Pô, será que ele ainda tem para entregar? Mas E acho ele que o entregou Fagner enquanto nem foi tanto, titular. hein, HG? Hã? Acho que o Fagner Não, eu tô. Mas a gente questionou todo mundo desse Não, time. não, eu tô Cássio, exatamente. Mateus. Exatamente. O Vidalba muito questionado, né? Inclusive citado aqui pelo Pedro Lourenço na entrevista, de ter inclusive brincado com ele no elevador lá em Porto Alegre. O próprio Cássio. O Lucas Silva. O Matheus foi questionado, o Pereira. O Pereira foi Matheus questionado. Pereira, mas aí o Matheus Pereira Mas era em uma situação atitude, mais de... atitude. De falar, porra, e aí, cara, você vai ficar aqui, vai se entregar ao projeto ou você quer voar, você quer ir embora e tal? Então a gente questionava. Só que quando houve um encaixe, não é simplesmente organizar o time. É organizar o time, cara, e fazer esse time correr muito. Porque a doação do Cruzeiro em campo é um negócio impressionante, cara. O que esses caras correm uns pelos outros é um negócio que chama muito a atenção. Ou seja, eles compraram a ideia do Léo Jardim, todo mundo se mata em campo, todo mundo corre muito dentro de uma ideia que, como o Thiago falou e eu também acho, é que a gente falar isso é perigoso, dá a impressão que ele chega lá e fala assim, ó, faz isso e tá tudo bem, né? De simplificar o jogo. O Cruzeiro hoje não é um time burocrático em campo, não é um time burocrático, efetivo, e ele, de fato, tem um futebol muito simplificado pelo treinador. O resultado tá aí, gente. Desculpa que eu te... Não, nessa coisa dos jogadores correrem muito, se um HG corre mais ou menos, não dá. Vai gerar o espaço para o adversário, vai gerar a falha, né? No sistema que é muito compacto, isso falando do momento de marcar e no momento de fazer os gols também. A gente observa os gols do Cruzeiro, geralmente, quando não são aquelas arrancadas do Caio Jorge, mas o gol da virada para cima do Red Bull Bragantino no último domingo. É uma bola que está nos pés do Gabigol, que passa para o William, que faz um cruzamento de perna esquerda para a área, que chega aos pés do Matheus Pereira e que acha o passe para o Kaique. Então é um time que tem esse senso coletivo, existem as individualidades. Se a gente puxar um jogo a menos, né? Aquela jogada individual do Matheus Pereira, mas antes, ao passe do Arroio para o Matheus Pereira. Então, os jogadores parecem também, está todo mundo no encaixe muito grande, até no momento da tal, essa você gosta muito, né? Até a tal tomada de decisão ser jogada individual tem tido sucesso no Cruzeiro. Eu não vejo um jogador, apesar do Caio Jorge ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, o Matheus Pereira está liderando nas assistências hoje dentro do elenco, me parece que tá todo mundo muito com a ideia fixa, né, do jogo coletivo e que através desse jogo coletivo é a melhor maneira de que eles possam alcançar resultados e o Cruzeiro cumprir objetivos. Eu estava comentando hoje, Andrezão, lá na rádio, que no final de semana anterior,
eu conversei com um jogador do Cruzeiro e aí o assunto foi caminhando, ele falando da satisfação, né, de estar hoje no Cruzeiro e tal, da satisfação do momento que o Cruzeiro está vivendo, diante de tudo que aconteceu recentemente e tal. Hoje é um clima muito tranquilo e tal. E aí comentou sobre esse encaixe, sobre o trabalho do Léo Jardim, a facilidade que o Léo Jardim tem para passar as coisas para eles. Não é um cara que fica te enchendo a cabeça de ideias, todo mundo sabe o que fazer e todo mundo se empenha muito por fazer e tal. E aí, num dado momento, ele comentou comigo assim, o vestiário, eu não me lembro de um clube pelos quais eu joguei, de viver como o Cruzeiro está vivendo hoje, um vestiário tão bem encaixado e tão fechado como hoje. De elenco, de tratamento, de respeito e tal. E eu achei isso interessante, porque quando você conversa com um, com outro jogador, eles sempre falam isso. Aí ele disse, olha, nem no ano em que eu fui campeão, que foi em 17, eu tive um vestiário como é esse vestiário. Eu falei, mas lá não. Embora campeão, o vestiário não era como é o vestiário agora. Então essa unidade, cara, essa gestão de ambiente, de grupo, sabe, isso é muito importante. Então tudo que acontece ali dentro de campo, quando o melão rola, é um reflexo de gestão de vestiário, um reflexo de administração, enfim. Só dentro ainda dessa questão de menos passes para marcar gol no Campeonato Brasileiro, eu fui levantar aqui enquanto os colegas falavam a respeito, das 15 vitórias que o Cruzeiro tem, em 4 jogos o Cruzeiro teve mais posse do que os seus adversários. Foi contra Fortaleza, Juventude, Sport e agora contra o Red Bull Bragantino. Mas dos 24 jogos que o Cruzeiro realizou, em 9 partidas ele teve mais posse. Então você pega essas 4 vitórias, tiveram jogos de empate também, exemplo, contra o Corinthians 0-0 lá, o Cruzeiro teve mais posse. Contra o Atlético, o empate no Mineirão, o Cruzeiro teve mais posse. A derrota contra o Ceará, o Cruzeiro teve mais posse, o 2-1 para o Ceará. A derrota para o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Cruzeiro teve mais posse. E também no empate contra o Mirassol, em Mirassol, o Cruzeiro teve mais posse de bola do que seu adversário. Agora eu vou falar de quem tem posse, sabe de quê? De peças. Eu quero falar de gestão, porque aqui o Anderson, que é o gestor da Virtual, é um cara que faz muito bem a gestão dos funcionários, que tem as peças necessárias para fazer um trabalho de excelência. É aqui, é na Virtual. Então você que é mecânico, você trabalha aí, você tem uma oficina, de repente não é mecânico, mas é dono de uma oficina, você lida com frotas aí na sua empresa, você tem uma locadora de carros, ou você é motorista de aplicativo, motorista de táxi, ou como nós aqui, entusiastas que tem o carro para o dia a dia e tal. Precisou de peças? Não tem conversa. É aqui, ó, 3418-0705. Gente, por que ficar procurando no Google? Quem procura acha aqui. 3418-0705. Qualquer tipo de peças para carros utilitários e carros de passeio, nacionais ou importados, qualquer tipo de peça precisou, nós temos no estoque, porque nós somos a maior do Brasil. Nosso estoque é o maior do Brasil. Nosso serviço de entrega é o melhor e mais ágil do Brasil. Então chama aqui, ó, 3418-0705. Falei da maior do Brasil. Falei de Virtual Autopeças, meus queridos. Ó, agradecendo muito pela audiência no YouTube, pela audiência na tela da Band, obviamente, que já é uma tradição, mas no YouTube, na proctologia do YouTube, nós queremos sentir o seu dedo no like. Então, uma dedadinha de leve, pode ser? A gente